Estou satisfeito. Não sei se esqueci de alguma coisa que já sequer é importante. Acho que não, acho que Eu falamos gostei imenso. Cipriano. Olá, Rui, tudo bem? Como estás? Ver-te de novo. Tudo bem? Estás bem? Já cá tinhas vindo a Farfetch? Não. A este edifício não. Taipas sim, já há muitos anos. Leonesa muitas vezes. Aqui não. Quantas pessoas é que tens, ou tinhas aqui neste polo? Aqui acho que são à volta de 300 pessoas. E na Leonesa 1000 e tal. E depois são conceitos diferentes. Este escritório tem um conceito diferente do da Leonesa, não é? Enquanto a Leonesa é de open space, totalmente aqui está dividido por vários Porque vocês aproveitaram um edifício que estava construído e, portanto, de alguma forma... mas, olha, já têm aqui nossa obra de arte. O vosso dom, não é? O vosso toque. Não sei se Leonesa é o escorrega. Se calhar aqui o vê-los vai ser... incrível, ainda por cima é incrível. Fantástico, não é? É incrível. Bem-vindo à Farfetch. Obrigado. As empresas de base tecnológica têm um papel claramente alavancador no ecossistema de startups a nível mundial e no Porto também não é exceção. E, em particular, empresas que crescem exponencialmente e que atingem a mítica fasquia da avaliação de $1 bilhão, os unicórnios, que acabam por ter um efeito também demonstrador, um efeito mobilizador nos ecossistemas. A Farfetch foi o primeiro unicórnio com ligação profunda ao ecossistema português e, em particular, desta região. Fundada em 2007, chegou em 2018 à Bolsa de Nova Iorque e ultrapassou essa avaliação de $1 bilhão e hoje tem uma posição no mercado muito ativa e muito efervescente. Este primeiro unicórnio português opera no setor da moda de luxo, um marketplace, uma plataforma de e-commerce que permitiu claramente conectar designers, pequenas boutiques ao mercado global e a partir daí construir uma história que haveremos de descobrir hoje com o nosso convidado, Cipriano Sousa. Esteve e está na empresa desde a sua fundação. Ainda te lembras o que é que estava a acontecer ali em 2007 e o buzz da ideia original, da ambição inicial? Conta-nos um bocadinho, dá-nos um bocadinho a fotografia do que é que se vivia nessa altura na vossa equipa. Antes de mais, obrigado, Rui, é um gosto de estar aqui contigo. Tanto o José, que é o nosso CEO, como eu, tínhamos já algum histórico em desenvolver soluções para a indústria da moda. O próprio background do José é muito longo, portanto ele tem um historial muito longo de empresas... Com ligação à indústria? Com ligação à indústria. Ele foi produtor, portanto, de calçado, ele foi criador, portanto, ele foi designer, inclusive lançou 2 marcas próprias, e foi curador, porque ele abriu 2 lojas em Londres, em Covent Garden e em Camden Town. E também, numa vida passada, ele foi engenheiro de software, portanto, se cá muita gente não sabe, mas ele desenvolveu soluções informáticas e foi nessa altura que eu o conheci, já há 20 anos. E aconteceu que ele estava a participar numa feira, eu penso que em Milão ou em Paris, e lidava com as boutiques na altura, não é? E foi nessa altura, digamos, nesses contactos que ele teve com essas boutiques, que teve a ideia de pôr ao dispor das boutiques, neste caso, todo o conhecimento, toda a tecnologia que ele foi construindo, que ele foi criando ao longo do tempo. Depois ele falou comigo, na altura nós tínhamos seguido caminhos diferentes, mas ele lembrou-se, todo esse passado em comum e todas as soluções que nós construímos em comum e falou-me na possibilidade de nós pormos essa tecnologia, todo esse conhecimento ao dispor dessas boutiques que na altura estavam a passar por essas dificuldades. E assim Qual foi a tua primeira impressão da ideia? Quando o Zé te fala nisto, como é que tu reagiste? Eu confesso que fiquei um bocado chocado na altura, porque ele tinha ideias muito arrojadas, ou seja, ele não pretendia começar a experimentar aqui em Portugal, ver como é que a coisa funciona e depois eventualmente expandir. Ele tinha logo a ideia de ser global, portanto isso assustou-me um pouco. Do ponto de vista das soluções tecnológicas, nós tínhamos feito já muita coisa, portanto aquilo era quase, digamos, juntar as peças de alguma forma, mas esse aspecto global, eu confesso que me assustou um pouco.
esse era o caráter verdadeiramente inovador do projeto naquela altura. Do ponto de vista tecnológico, referiste que existia já uma noção muito clara e até algum trabalho desenvolvido, que no fundo foste juntando as peças. O que é que foi diferenciador? O que é que era diferenciador Sim, nesse nós momento tínhamos isso para muito, alavancar? sim, mas estava muito focado ao negócio dele, não é? Sim. E aqui eu acho que aquilo que foi inovador foi um bocado, foi o modelo de negócio em si e a tecnologia. Mas, mais do que isso, foi a fusão das duas. Porque normalmente, ou historicamente, as pessoas da moda não são apaixonadas pela tecnologia e as pessoas da tecnologia não são muito apaixonadas pelo conceito de moda, não é? Portanto, no fundo, eles estão quase em lados opostos. E depois a tecnologia teve que acompanhar todos esses processos, não é? Teve que, no fundo, colocar em prática todos esses conceitos, não é? E isso feito a uma escala global, o que torna tudo ainda muito mais complexo e muito mais difícil, não é? Porque uma coisa é fazer para digamos, uma empresa em particular, outra coisa é criar uma plataforma que é geodistribuída para dezenas de parceiros diferentes, não é? Isso tudo envolve, digamos, inovar do ponto de vista de processos, operações, tecnologia, etc, etc. Portanto, esse foi, na minha opinião, digamos, o fator que marcou a diferença, essa fusão entre moda e tecnologia, e sobretudo em Portugal foi algo de inovador. Por onde é que vocês começaram? Pela procura ou pela oferta? Ou seja, o que é que foi crítico no modelo de negócio? Foi construir primeiro uma forte base do lado da oferta, ou seja, as boutiques, os designers, ou uma pool de utilizadores ativos e potenciais clientes? Por onde é que a coisa começou? Eu acho que o primeiro passo foi encontrar as boutiques, os parceiros, não é? Porque nós precisamos de estoque. Sem estoque nós não conseguimos vender. E foi curioso que a primeira versão da plataforma, fui eu que a fiz, portanto eu fui no fundo eu que fiz o código todo da primeira versão, teve a preocupação de ter a funcionalidade no mercado o mais rápido possível. Portanto, nós não tivemos a preocupação de estar a fazer uma coisa com super qualidade e, digamos, com todas as standards. Sim, ou seja, a ideia era pôr o produto cá fora o mais rápido possível, porque precisávamos dos parceiros, os fornecedores, neste caso de artigo, e precisávamos de investimento, não é? E portanto, foi uma versão que eu diria que não tem sequer os standards de qualidade que nós fazemos. O Reid Hoffman diz, if you are not embarrassed by the first version of your product, you have launched too late. Gerou-te também alguns embaraços essa primeira versão? Eu acho porque eu acho que nós estamos aqui hoje devido àquilo que fizemos nessa altura. Portanto, foi uma versão feita só por mim, não é? Portanto, nós hoje temos 1.300 engenheiros em todo o mundo. Nós, na altura, queríamos pôr alguma coisa cá fora no mercado, não é? E, portanto, muito desse código hoje é legacy, digamos, é obsoleto. E a minha equipa brinca comigo muitas vezes quando substitui código que eu fiz, mas isso em tecnologia é normal. O que hoje é inovação, daqui a uns anos é obsoleto, não é? Portanto, isso faz parte da aprendizagem. E, portanto, eu não acho que não foi nenhum embaraço. Quer dizer, agora, se olhar para os produtos que nós tínhamos, o design pronto, não está ao nível do que nós somos hoje, mas na altura serviu um propósito. Portanto, e por isso que estamos aqui hoje também de alguma forma. Tiveste logo uma primeira responsabilidade por criar uma primeira equipa tecnológica, digamos assim, uma primeira equipa de developers. O que é que foi crítico nesse momento? O que é que tu estavas à procura? Eram as competências técnicas, era a cultura ou mindset, ou eram outras coisas? E já agora, que erros é que cometeste nessa altura e que corrigiste? Ou seja, o que é crítico quando inicias e depois começas a escalar? O que é crítico na formação da equipa, na constituição da equipa? Bem, nós na altura tínhamos algumas limitações financeiras, mas conseguimos ir buscar algumas pessoas de valor, portanto, ou com muito valor, neste caso, e sobretudo alguém que tivesse a cultura certa, porque isso para mim foi um dos trunfos da Farfetch, foi desde o primeiro dia manter a cultura, portanto, e no fundo nós, no processo de seleção, por exemplo, nós temos um grande rigor na parte cultural, ou seja, se a pessoa tem o fit cultural ou não. E eu acho que aí foi importante, acho que o investimento que nós fizemos durante esse tempo todo nas pessoas, nos nossos valores, na cultura, foi fundamental para o sucesso que hoje temos. Foram muitas noitadas nesse início? No primeiro ano, sim. Inclusive a véspera de Natal, Ano Novo.
Portanto, foram tempos com muito café e muita loucura. Muito sweat equity aí na Exatamente, coisa. Exatamente. E tu lembras do primeiro cliente pagante, que comprou a primeira peça na Farfetch? Ou dos Já me primeiros? disseram, mas eu confesso, Ou dos primeiros? eu confesso, Como é que foi esse buzz? Foi uma alegria no escritório, não é? Foi uma alegria no escritório. Nós tínhamos, aliás, depois, nessa altura, tínhamos um quadro em que nós víamos as vendas, digamos, a entrar. Eu lembro em 2011 visitar as vossas instalações nas Taipas e já teres um mostrador eletrónico, um dashboard a mostrar as vendas. E o primeiro dia em que fizemos 10 mil euros foi uma festa enorme. 10 mil euros num dia. Hoje fazemos num minuto, se calhar agora neste minuto já fazemos 10 mil euros, não é? Claro. Agora vendemos 4 bilhões por ano, portanto. Mas na altura, eu lembro desse dia, quando fizemos 10 mil euros, nós tínhamos um foguetão nesse dashboard, que era quando chegássemos aos 10 mil euros, aparecia o foguetão e fazíamos uma festa enorme. Portanto, só para termos uma ideia da dimensão que estamos agora e a dimensão na altura. Portanto, nada a ver. E o levantar da primeira ronda de investimento, ao fim de quanto tempo é que isso aconteceu e o que é que foi crítico nessa altura? Nós escolhemos um momento para lançar a Farfetch que não podia ser pior. Claro. Porque 2 semanas depois houve a falência da Lehman Brothers e houve uma crise económica. E, portanto, as janelas de investimento estavam todas fechadas. Janelas, portas, tudo, estava tudo fechado. E, portanto, tivemos ali alguma dificuldade no início, o que, por um lado, também nos ajudou a ter algum rigor extra a nível de gestão de budget e de planeamento. E, por outro lado, também acho que fez com que algumas boutiques também, ou seja, essa crise fez com que algumas boutiques vissem a oportunidade ou procurassem oportunidades, neste caso, do online. Portanto, a crise é boa no contexto em que consegues construir uma oferta. Exatamente. Porque a oferta precisava de canais para... Portanto, do lado da oferta, as boutiques precisavam de escoar para outros sítios e encontrar novas plataformas, novos canais. Mas é má porque é uma crise financeira. E, portanto, dificultou-te a vida. Ouviste muitos nãos nos investidores? Sim. Até porque eu acho que também que é normal. Ou seja, uma empresa que está a começar ainda não deu provas. Eu penso que é normal. Até que por volta de 2009 houve um buzz à volta da Farfetch, nós já tínhamos algumas lojas no site, houve algumas propostas de alguns fundos que depois foram concretizadas em 2010 com o primeiro investimento. Essa circunstância de, mesmo antes da Farfetch, o José já estar a fazer vida e negócio em Londres. Por um lado, ajudou-vos, porque o vosso primeiro investimento é levantado lá. Claro. E ainda hoje vocês mantêm uma estrutura forte, aliás, a sede da própria empresa. Justifica-se exatamente por isso, ou seja, há mais oportunidades? Porque é que tens esta estrutura em que tens, no fundo, eu diria, a gestão macro em Londres e depois tens esta estrutura... macro, sim. Ou seja, em Portugal. Na altura o José vivia em Londres e pronto, Londres é uma cidade muito dinâmica, com várias culturas e, portanto, o José tinha muitos contactos lá em Londres, portanto, conhecia investidores e, por outro lado, o facto de Londres ter alguns recursos que nós não conseguimos ter em Portugal, sei lá, a parte de business development, marketing, até os próprios conteúdos, era muito mais fácil nós conseguirmos recrutar talento em Londres do que em Portugal. Em Portugal, teve sempre o centro tecnológico e de operações. Nós somos 3 mil em Portugal, no global somos 5 mil, portanto nós temos mais funcionários em Portugal do que no resto dos países. Portugal continua a ser, digamos, uma aposta e, no fundo, a tecnologia e a operações são o coração da empresa, não é? Em Londres está aquilo que faz sentido, não é? Ou seja, aquele tipo de valências, aquele tipo de skills que é mais fácil encontrar em Londres do que em Portugal. No momento em que vocês começam a escalar, era difícil encontrar muito talento disponível em Portugal, até porque não existia essa experiência. É interessante que hoje percebemos que a Farfetch foi também uma escola deste talento e esse é um dos impactos de um unicórnio num ecossistema. É a capacidade de formar pessoas e de gerar experiências e espalhar, de facto, competências e experiências. Nós em Portugal somos 3 mil ou mais nesta altura e são pessoas que trabalham numa plataforma global, depois convivem com outras empresas, outras pessoas do ecossistema e, portanto, há uma partilha de know-how, de informação e que, no fundo, vai enriquecer o ecossistema em que estamos inseridos, não é? E muitas vezes saem daqui, vão para outras empresas, vão capacitar... Sim. E, por outro lado, temos também... nós temos parcerias em Portugal com dezenas de empresas
e, portanto, essas empresas são expostas, no fundo, de alguma forma, ao nosso negócio, à nossa complexidade, digamos, à nossa rede de parceiros, e isso também as ajuda a crescer e desenvolver, não é? Portanto, eu acho que esse tipo de empresas, tal como a Farfetch, ajudam a criar uma dinâmica muito, muito própria e, no fundo, acho que todos ficamos a ganhar. De um e-mail do José para ti em 2007 até agora, 2021, 5.000 pessoas, IPO, Nova York. Em que momento é que vocês perceberam que já não era a ideia interessante, o projeto que vos mobilizava? Em que momento é que vocês perceberam que deixaram de ser uma startup e passaram a ser uma Não, eu sei que vais-me dizer que do ponto de vista cultural vocês são uma startup, Sim. mas aquele momento em que tu começaste a perceber, espera aí que eu já não vou conseguir controlar tudo e saber de tudo o que está a acontecer na minha plataforma, não é? Como é que foi esse momento em que deixam de ser startup, passam a ser... Eu tenho alguma dificuldade em identificar o momento, porque foi tudo muito gradual, ou seja, foi um crescimento, foi uma evolução natural, de alguma forma. Eu pessoalmente senti um pouco digamos, quando pus o meu computador de lado e deixei de pôr as mãos na massa. Exatamente. Foi doloroso porque eu achava que só eu é que sabia, que só eu é que conhecia e que pronto, foi aquele momento, eu penso que por volta de 2010, 2011. E depois também dei-me conta de estar a perder um bocadinho o controle de tudo aquilo que se passava na plataforma, a partir do momento em que me dei conta que tinha várias camadas de liderança abaixo de mim, ou seja, já não era eu e um manager, digamos, um gestor, era um VP, era um diretor, era um manager, era um head, ou seja, eu comecei a ter vários níveis de gestão. Comecei a passar muito tempo em reuniões, inclusive do board, e menos reuniões técnicas, portanto, foram mais reuniões de budget, de planeamento. Eu continuo ligado à tecnologia, portanto, eu sou o CTO e, portanto, só que olho para a tecnologia numa perspectiva muito mais global, muito mais estratégica, não é se vamos usar a tecnologia A, B ou C. Digamos, eu neste momento tenho a função de estabelecer a visão futura. Isso é muito mais importante do que a empresa ter-me a minha, fazer contas, a perceber se o budget chega, se não chega, qual é o planeamento a 1, 2 ou 3 anos. Eu, para isso, contratei pessoas que são especializadas e gostam de fazer isso e fazem isso muito bem. Portanto, foi essa necessidade de eu confiar nas pessoas, desligar-me de algumas áreas e confiar que elas seriam bem geridas. Portugal tem conseguido gerar mais unicórnios. A Farfetch foi o primeiro, abriu esse caminho. OutSystems, curiosamente, uma empresa que já tinha nascido antes da Farfetch também, Talkdesk e agora a Feedzai. Primeiro, copo meio cheio. O que é que faz com que um país de 10 milhões de pessoas consiga ter esta proporção, que é elevada, na improbabilidade estatística, é relativamente elevada, de unicórnios? O que é que sentes aqui no nosso ecossistema que, de facto, propicia ou ajuda a esse fenómeno? Eu acho que a resposta são as pessoas, não é? E eu, no caso da Farfetch, eu valorizo muito, digamos, o papel do José. Eu acho que o papel do José foi fundamental. A liderança continua a ser fundamental e, sobretudo, a liderança do founder. Exatamente. E o facto de ele ter arriscado. Portanto, eu acho que é algo até cultural em Portugal e mesmo na Europa. Há aquela aversão ao risco. Essa aversão não existe nos Estados Unidos. Eles são muito mais digamos, abrir portas, arriscar, investir nas pessoas, investir em projetos. Depois, eventualmente, as leis e, digamos, o contexto em que estamos, por vezes, não ajudam. Eu ia chegar ao copo meio vazio. O que é que precisamos de mudar para termos mais unicórnios? Ou seja, pois, mas é um bocado por aí. É ter menos aversão ao risco, é arriscar mais, não é? Eu acho que estamos a melhorar e, se calhar, por isso é que estamos a ver esses exemplos de empresas que estão a aparecer. E eu acho que também, de alguma forma, nós estamos a trabalhar o contexto do ponto de vista burocrático, no sentido de sermos muito mais ágeis. Eu acho que, apesar de tudo, ainda falta fazer muita coisa, não é? Ainda estamos num país em que é muito complicado, por vezes, fazer coisas e criar empresas, mas acho que estamos a evoluir, acho que estamos a melhorar. E o facto de haver essas 1, 2, 3, 4 empresas também vai ajudar as outras a ganhar coragem, de alguma forma. Claro. What's next? O que é que vem aí para a Farfetch? O que é que nós podemos, nós que observamos, que interagimos muitas vezes, o que é que podemos esperar da Farfetch nos próximos tempos? Qual é a ambição ainda?
está muita coisa a acontecer. Nós chamamos este capítulo 2, portanto, se considerarmos que o capítulo 1 foi até 2000, portanto, na altura do IPO, portanto, 2018. Essa altura nós consideramos o capítulo 1, estamos prontos agora para o capítulo 2 e estamos a investir em várias frentes, não é? Em primeiro lugar, nós estamos a investir nos nossos clientes, portanto, novas tecnologias, da realidade aumentada, da inteligência artificial, isso no sentido de criar uma experiência melhor para os nossos clientes. Estamos a investir no enterprise, ou seja, o facto de haver mais empresas à procura do digital, a tentar evoluir os seus sistemas, isso permite-nos vender serviços de tecnologia a outras empresas, portanto, é a questão, no fundo, é a vertente B2B. Estamos a apostar no offline, porque o offline ainda representa 70%, se não me engano, das vendas totais, portanto, neste momento o online só representa 25% ou 30%, portanto há aqui uma grande fatia a explorar que é o offline e estamos a desenvolver projetos como a Loja do Futuro, por exemplo. E portanto nós estamos em várias frentes, eu acho que o céu é o limite neste momento. Vocês ainda sentem a mesma fome, o mesmo sentimento de Sem urgência? Não mudou nada aí? Não mudou nada. O sucesso não vos eu acho que aquilo que fez ficar mais confortáveis? Eu acho que a ambição é a mesma. Nós sentimos que parar é morrer. Portanto, nós estamos constantemente à procura de novas oportunidades. O que nos para ainda um bocadinho é a complexidade, é o facto de nós termos um grupo com múltiplas empresas, há muitas questões associadas a compliance e, portanto, temos de ter algum cuidado nisso, não é? Mas a ambição é a mesma. E para ti? O que é que vem aí? O que é o teu driver, pessoalmente? O que é que andas a ver? O que é que andas a sentir? O que é que Eu acho que, no caso da Farfetch, eu acho no fundo, é esperar para ver, não é? Ou seja, eu comecei desde o início enfim, ver este percurso todo, esta jornada. Eu, no fundo, sinto que ainda não acabou, mas também não consigo dizer quando é que vai acabar, porque, no fundo, há tantos projetos em cima da mesa, quase todas as semanas nós temos ideias novas, iniciativas novas, e isso, no fundo, é o combustível que me faz andar, não é? Portanto, eu acordo de manhã com aquela paixão, aquela vontade de, ok, vamos lá, mais um dia, mais projetos interessantes, mais ideias interessantes, e para já é isso, é viver esse momento, e é impossível eu prever o que vai ser o futuro. Ainda fazes muitas noitadas? Algumas, mas diferentes agora. não é fazer código, é em apresentações, é ver muitos PowerPoints, se calhar fazer muitos PowerPoints é diferente, mas sim, mas ainda continuo. Cipriano, muito obrigado pela conversa fascinante. É um prazer ouvir a história. É importante partilhar a história e que as pessoas possam compreender um bocadinho que a Farfetch, apesar do sítio onde chegou e os sítios onde ainda quer chegar, continua a ser composta pelos founders, pelas pessoas que têm as suas idiosincrasias, as suas vontades, as suas paixões e que estão à procura, continuam à procura. Obrigado, Rui. Foi um gosto. Foi um gosto. Obrigado.